Você já seguiu um caminho que parecia certo, mas no final deu tudo errado? Olá, meu nome é José, estou aqui mais um dia. No resumo desse capítulo, no capítulo 14, foi subdividido em três partes, que fala da sabedoria no lar, o primeiro, e no caminho. E o segundo fala de emoções e integridade, o terceiro fala de justiça e exaltação nacional. Então, dos versos 1 ao 8, ele fala, a sabedoria, sim, se manifesta nas ações mais básicas, desde a construção da casa até o controle do caráter. Então, ele fala aqui do lar, no verso 1, que uma mulher sábia edifica a sua casa, traz estabilidade, prosperidade mas a tola, ao contrário da sábia, ela derruba com suas próprias mãos a sua casa. O estado de um lar reflete o caráter da mulher que o governa. Então, assim, uma mulher sábia, ela sabe como governar um lar de forma que traga estabilidade e prosperidade, né? No verso 2 fala do caminho. Quem anda na sua retidão teme o Senhor e é desprezado pelo ímpio. A vida reta é a prova de que se honra a Deus. Agora ele fala do contraste aqui no verso 3 a 4, né? Ele fala aqui, a boca do tolo e o trabalho do boi. Esse é o contraste. Então, assim, a boca do tolo é vara de soberba que o leva ao castigo. Então, o boi que ele compara o boi com o trabalho, né? A ausência do boi, o trabalho, é pureza de celeiro, limpeza, mas sem produção. Mas a força do boi, o trabalho duro e juízo, traz abundância de colheitas e sucesso. E o sucesso exige esforço. E quer dizer que o sucesso, para você ter algumas, você vai ter que se esforçar, vai ter que ter trabalho duro. Mas se você quer ter uma vida de limpeza, mas sem trabalho, aí o que você vai ficar é sem ter os frutos que você vai colher devido àquela colheita, né? E ele fala do engano. No verso 6 a 8 ele fala do engano. Aí ele começa assim: o escarnecedor ou o zombador, ele busca a sabedoria, mas não a encontra, pois seu coração é fechado. O homem prudente facilmente adquire o conhecimento. O sábio atenta para os seus passos e é cauteloso, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então ele fecha aqui que, por mais que o tolo ele procure a sabedoria, ele não vai encontrar, porque ele tem o coração fechado. Então, temos que observar bem o nosso coração e deixar ele aberto para que possamos ter a sabedoria consiga entrar no nosso coração, né? Então vamos partir para parte 2 que ele fala sobre as emoções e integridade, do versos 9 a 19. Começa assim, ou seja, ele explica que nessa seção, ao lado interior da vida e as consequências de decisões morais. Ele fala da aparência, do verso 12 ao 14, caminho reto. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O verso 12 diz: este é um dos alertas mais fortes do livro. Então, assim, o livro de Provérbios, ele faz esse alerta e que é considerado um dos mais fortes de todos. Então, e o fato de um caminho parecer bom não o torna seguro. Aí fala que a autoconfiança é perigosa. Então, assim, muitas vezes a gente vai fazer a coisa, ah, eu tenho confiança nisso, mas isso é muito perigoso. É movido a adrenalina por enfrentar esse caminhos perigosos, por ser autoconfiante naquilo que você acaba fazendo, é muito perigoso. Então é melhor termos sabedoria, discernimento. Ele fala aqui agora do coração. O coração conhece a sua própria amargura e o estranho não pode compartilhar sua alegria. A solidão e a profundidade emocional de cada pessoa são privadas. Então, assim, você não sabe se uma pessoa ela vai ter um emocional forte ou fraco, porque isso é privado para cada um. Aí fala do desvio, né? Inconstante de coração se farta dos seus caminhos. E o homem bom, cada um colhe o que semeia em seu coração. Então, assim, temos que tomar muito cuidado do que vamos colocar no seu coração. Agora ele fala do contraste, né? No verso 16 e 17, ele fala: o sábio tem reverência a Deus e se desvia do mal, mas o tolo é presunçoso e confiante.
Aquele que é de ânimo violento comete loucuras. Agora ele fala, faz um contraste aqui entre o pobre e o rico, nos versos 20 e 21. Tá, o pobre é odiado até pelo vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O sábio sabe que desprezar o próximo é pecar, mas misericórdia para o pobre é a bem-aventurança. Então, muitas vezes as pessoas têm amizade com pessoas que têm as coisas. E quando as pessoas pedem se ele ia perder essas coisas, essa riqueza que ela tem, as amizades fogem. Então, assim, são amigos da onça, assim, macho, né? Então, agora vamos para a parte 3 que fala da justiça e exaltação nacional, dos versos 28 a 35. Ele fala aqui que desse capítulo torna o tema da justiça social e sua influência no governo. Então, ele fala assim, a ira, do verso 29. Quem é tardio em irar-se, paciente, é grande em entendimento, mas o que é desregrado de espírito exalta a loucura. O controle das emoções é sabedoria. Então, assim, tem gente que se ira muito rápido, então não tem um discernimento não tem um controle emocional em relação a isso, né? Então, aqui no verso 30 ele fala da saúde. O coração sadio, calmo, é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O estado interior afeta diretamente a saúde física. Né? Exatamente. Assim, muitas vezes as pessoas que ficam se corroendo por alguma coisa, então ele fica doente. E depois não sabe o porquê, mas isso é o que está dentro dela que está se aflorando. E o que temos que fazer nessa situação é acalmar, sarar as nossas feridas internas para que ela venha se mostrar externamente. Aqui fala da justiça social, no verso 34. A justiça exalta as nações, mas o pecado é opróbrio dos povos. Ou seja, o pecado é a vergonha dos povos, né? Este é um princípio macro. A retidão moral é o que constrói uma nação estável e honrada. O pecado, a desgraça. Então, o pecado deixa uma nação desgraçada, porque se não formos retos e temente ao Senhor, isso vai nos levar à ruína. A recompensa do líder. No verso 35, fala, o favor do rei está no servo prudente, e o que age com sabedoria, mas a sua ira está sobre aquele que causa vergonha. Então temos que sermos justos, honrados e sermos prudentes para que possamos ser um servo que venha agradar ao rei, que ele não venha se irar contra nós. E uma mensagem assim, geral aqui do capítulo 14 é que ele nos ensina que a retidão a maneira como se vive e se age é a força mais poderosa para a construção de um bom futuro, tanto no lar, a mulher sábia, né, quanto no indivíduo, controle da ira. E na nação, a justiça. A maior armadilha é a autoconfiança. Então, se nós formos, né, dar atenção à nossa autoconfiança, isso pode nos levar à ruína, né? A gente fala que o caminho que parece direito que essa autoconfiança pode ser que ela não seja tão, ou seja, não seja o caminho mais correto que devamos seguir. E a falta de misericórdia para com os pobres também é uma coisa que vem nos prejudicar, né? Então, a sabedoria reside em temer a Deus e agir com justiça. Então, assim, se você chegou até esse ponto nesse vídeo, eu peço que você reflita, leia o capítulo 14, tire suas próprias conclusões e suas anotações para que você possa ter um entendimento melhor desses ensinamentos que o autor nos proporciona. Então, se você gostou do que foi passado aqui, foi desse relato, desse resumo do capítulo, deixa um joinha, compartilha com alguém que você acredita que possa ser beneficiado com esses ensinamentos, né? Deixe nos comentários as suas opiniões, o que você entendeu, alguma dúvida, alguma dica, para que eu possa analisar e vir com os próximos relatos, o próximo resumo, de uma forma que possa ficar bem mais claro e entendível para todos. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo e até mais.